Boa noite, irmãos. Eu gostaria de cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar com os irmãos um trecho da palavra de Deus que está em Salmo 62, versos 5 e 6. Diz assim: Ó minha alma, espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. Boa noite, irmãos. Gostaria de deixar um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Boa noite, Deus abençoe a cada um. Boa noite, boa semana a todos. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Estamos todos com saudades e o momento é ficarmos em casa e estarmos orando como igreja uns pelos outros. Esperamos que todos estejam bem. Eu vou ler aqui um versículo que está em Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. E é através deste amor que nós temos a esperança de dias melhores. E se Deus quiser, tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos juntos novamente reunidos. Eu desejo que todos estejam bem e que fiquem todos na santa paz de Deus. Um grande abraço. Estamos com muita saudade de todos e o mais breve possível estaremos juntos, orando. Olá, graça e paz. Em mais uma celebração, graças a Deus, que nos dá esse privilégio deste encontro. É sempre importante ressaltar que igreja é gente unida no amor de Jesus, pelo amor de Jesus e por causa deste amor. A Bíblia diz, com Jesus se referindo da seguinte maneira, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. E já falamos isso uma vez, repetimos, não é uma questão de números, 1, 2 ou 3, mas da presença de Jesus no meio do seu povo. Mesmo que você esteja aí sozinho ou sozinha na sua casa, mas junto com Jesus, unido com Jesus, aí na sua casa também é igreja. E como igreja de Jesus, nós declaramos a nossa fé, declaramos naquilo que nós cremos e fazemos isto como comunidade. Portanto, declare a sua fé conosco neste momento por meio do credo dos apóstolos e façamos isto com o coração repleto de alegria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Tem hora que parece que o mundo literalmente cai ao nosso redor. O que fazer num momento como este? No final do Evangelho de Mateus, Jesus disse, eis que estou com vocês todos os dias. E é por isso que esta música que agora nós cantaremos, que será entoada por nossos jovens, diz assim, disseste que nunca me deixaria, diz a música. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão,
encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Faça desse cântico a sua oração, oração de intercessão. Coloque, enquanto você canta, coloque diante de Deus todas as suas preocupações, o seu sofrimento, a sua angústia, as suas necessidades. Coloque também diante de Deus enquanto você canta, enquanto o mundo cai ao redor, mas que você percebe a presença de Deus na sua vida, a presença de Jesus. Coloque as pessoas que estão sofrendo também, aquelas que perderam seus entes queridos. Coloque as pessoas que estão nessa batalha por nós nos hospitais, médicos, enfermeiros, todos os funcionários do hospital. Coloque as pessoas que estão vulneráveis neste instante, aquelas que estão neste momento sofrendo abuso, sem condições de se libertar da mão dos seus abusadores e agressores, daqueles que estão nas ruas padecendo com frio, com fome, ao relento aí, propícios a pegar mais do que nós essa doença. Coloque diante de Deus por meio desse cântico e peça a Ele que não tire de você, não tire de mim, não tire de nós essa responsabilidade que temos com vidas tão preciosas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Coloque diante de Deus aqueles que neste momento sofrem pelo racismo, pelo preconceito, pela rejeição. Diante de Deus os refugiados, os que não têm pátria, enfim, todos aqueles que sofrem. E faça isso no nome de Jesus. Cantemos e façamos desse cântico a nossa oração. Eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Assim, eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando
Bíblia nos mostra que as nossas iniquidades causam separação entre nós e Deus. Mas o Espírito Santo Consolador, este Espírito celebrado na semana passada em Pentecostes, que nos foi prometido, além de nos convencer do pecado, nos apresenta a sua graça maravilhosa, a graça maravilhosa de Deus, que nos perdoa e que restaura a nossa vida e que nos torna pessoas com atitudes diferentes. Por isso o presbítero Fernando fará uma oração de confissão por todos nós. E nós entoaremos o cântico que diz: Vem, Espírito, vem, restaurar as nossas vidas, produzindo perdão, restaurando o nosso ser. Cantemos e oremos. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem produzindo perdão, nos levando ao centro de tua vontade. Vem nos tomar com teu fogo, derramar tuas águas, restaurando o meu ser. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem produzindo perdão, nos levando ao centro de tua vontade. Vem nos tomar com teu fogo, derramar tuas águas, restaurando o meu ser. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Oremos. Meu Deus querido, nós estamos aqui para te pedir perdão, ó Pai. Nós queremos que o Senhor esteja no nosso coração, esteja sondando toda a nossa vida, esteja, ó Pai, eliminando qualquer mal que esteja dentro de nós, que esteja nos nossos atos, que esteja no nosso falar. Que nós possamos, ó Pai, a partir da Tua graça dentro de nós, refletir o Seu amor e viver de fato esse amor, perdoados, purificados pelo Teu sangue, lavados, ó Pai,
pelo teu sangue. Que nós possamos de fato viver o amor, viver a unidade do teu Espírito, viver, ó Pai, como corpo que somos do Senhor. E para isso nós precisamos que o Senhor venha até nós e nos purifique. Para isso nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha até nós e nos lave. E é isso que nós pedimos neste momento, tendo a certeza, ó Pai, que o Senhor irá nos lavar, que o Senhor irá ouvir a nossa oração e que o Senhor irá nos orientar para que não pequemos mais. Que este momento de ceia que nós vamos participar daqui a pouco, ó Pai, seja um momento também de aprendizado nas nossas vidas, para que, mesmo que estejamos cada um em sua casa, nós possamos nos unir no Teu corpo, viver de fato a Tua unidade e sermos assim, ó Pai, exemplos do Teu amor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Nossas crianças aprendem desde já que elas fazem parte do reino de um Deus que as ensina o que é libertação. Libertação do ódio, libertação da indiferença, libertação da falta de amor, libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aliás, já as crianças lá, quando saíram do Egito, frente ao Mar Vermelho, naquele momento, né, quando Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche, e o mar se abriu. Cantemos então com nossas crianças para que elas tenham no coração e cresçam nutrindo no coração essa presença maravilhosa de um Deus que nos liberta de tudo aquilo que nos afasta da vida verdadeira. E um Deus que nos aproxima de tudo aquilo que promove vida e vida em abundância na nossa existência. Cantemos com as crianças, cante com ela aí na sua casa, reúna a família, fique em pé neste momento se você puder, faça os gestos também com elas, como nós fazíamos lá na igreja, no nome de Jesus. O mar se abriu e o povo passou. O mar se abriu e o povo passou. E os israelitas louvavam ao Senhor. E os israelitas louvavam ao Senhor. A homem com fé, abre-se os caminhos. A homem com fé, abre-se os caminhos. O mar se abriu, vamos lá, e o povo passou. O mar se abriu e o povo passou. E os israelitas louvavam ao Senhor. E os israelitas louvavam ao Senhor. A homem sem fé, fecham-se os caminhos. A homem sem fé, fecham-se os caminhos. O mar fechou, o Egito se afogou. O mar fechou, o Egito se afogou. Papai do céu, muito obrigada pela minha família, obrigada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios, pela toda a minha família, as pessoas que moram na rua, as pessoas que estão nos hospitais, a igreja, o pastor. Amém. Para a nossa reflexão, eu convido a acompanhar a leitura no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 2. Nós leremos os 12 primeiros versículos. Diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.
mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais, o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Santo Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra preciosa. Ela nos alimenta. O que precisamos é que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine nossas mentes e corações, para que possamos entendê-la. E assim, ó Deus, praticar esta palavra, bendizendo o Teu santo e precioso nome. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Há muitas pessoas que estão sofrendo. Sofrer é bom? Não. Sofrer não é bom. Na hora do sofrimento é muito comum desejarmos explicações sobre o que se passa na nossa vida. Explicações, diga-se de passagem, que muitas vezes nós não temos. O fato é que o sofrimento é uma escola, se considerarmos que as maiores lições da vida, infelizmente, são aprendidas quando nós sofremos. Aliás, a vida, disse alguém, é a mais implacável das professoras. Porque na escola comum a gente aprende primeiro a lição e depois somos submetidos à prova. Na vida acontece o contrário. Passamos pela prova e só depois aprendemos a lição. Mas o que um texto como este que nós lemos no Evangelho segundo São Marcos nos ensina sobre o sofrimento? Gostaria de falar sobre 3 questões que esse texto nos ensina sobre o sofrimento, para que nessa reflexão possamos entender um pouco e, quem sabe, isso amenizar nos nossos corações as dúvidas e caminharmos com a certeza da presença desse Deus maravilhoso nas nossas vidas. Primeiro, nós não estamos isentos do sofrimento. Ninguém está isento de sofrer. Como disse o poeta, quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. Aqueles 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Na época de Jesus era muito forte a compreensão do sofrimento como retribuição, isso mesmo. Na cabeça das pessoas e dos religiosos principalmente, sofrimento era retribuição. O entendimento de que se alguém estava sofrendo, era resultado da retribuição de Deus às suas ações ou de ações de pessoas ligadas por laços familiares ao que está sofrendo. Lembram o cego de nascença, registrado em João 9, quando os discípulos perguntaram: Mestre, por que ele nasceu cego? Quem foi que pecou, ele ou os seus pais? Como se o fato de nascer cego fosse uma retribuição divina pelo pecado cometido por ele ou cometido então por seus pais. Ninguém ficaria assustado se ao ver aqueles 4 homens levando aquele paralítico também perguntassem: quem pecou, se ele ou seus pais? Ou então, quem sabe, as perguntas feitas pelos amigos de Jó sobre o que ele tinha feito para que Deus o castigasse daquela maneira. Aliás, pergunta que já morria em si mesma, porque a narrativa do livro de Jó mostra Jó como um homem íntegro, reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Então eles não conseguiam explicar como é que alguém que é reto, temente a Deus, íntegro, se desvia do mal, pode sofrer, se a ideia é de que Deus retribuía de acordo com as ações que a pessoa praticava. Nós não estamos isentos do sofrimento. A Bíblia nos mostra inúmeras situações de pessoas que serviram a Deus e que sofreram. Já usei esse texto em algumas outras situações, em outros sermões. A carta aos Hebreus, ou seja, não se refere a servos e servas de Deus que foram poupados do sofrimento, pelo contrário, mas que experimentaram, de acordo com Hebreus, escárnios, açoites, cadeias e até prisões. Diz o texto que eles foram cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, diz o texto, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e pelos montes e pelas cavernas e covas da terra. Pessoas que confiavam em Deus, que serviam a Deus, mas que também sofriam. Nós não estamos isentos no sofrimento. Jesus também não esteve. A palavra de Deus, registrada em Mateus 5,45, afirma que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair chuvas sobre justos e injustos. Pode ser que alguém diga, eu conheço pessoas que provocaram seus próprios sofrimentos por causa de suas ações. Eu também conheço. Isso acontece. Às vezes acontece conosco também. Mas e os que não provocaram e estão sofrendo? Como responder a isso? E quando os outros causaram o nosso sofrimento? O que dizer, por exemplo, de alguém que perdeu a sua família num sofrimento, ou seja, no momento em que a sua casa foi soterrada porque não tinha outro lugar para morar a não ser naquele lugar perigoso? Como explicar a morte prematura de uma criança por desnutrição ou por negligência causada por outros? Como explicar alguém que viveu corretamente ser infectado por uma doença mortal? Castigo de Deus? Não. O que dizer de uma morte prematura de um adolescente por intervenção do Estado? Eu não disse intervenção policial, porque não se pode generalizar. Temos que tomar muito cuidado com isso. Em todas as profissões há bons e maus profissionais, assim como também no meio religioso há bons e maus pastores. Não se pode generalizar. Digo isto porque no momento que nós vivemos, isso não só no Brasil, mas no mundo todo, tudo que se diz é potencializado, ganha uma dimensão extraordinária de acordo com o que cada um defende. E quando o pastor diz, então, já vem à mente de que lado ele está. Não é uma questão de lado, mas de tristeza e de indignação por situações que causam morte e que causam sofrimento, que desrespeitam o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, fazendo-o sofrer. Mas minha intenção aqui não é a de explicar o sofrimento, mas afirmar que, independente de qualquer circunstância, todos, bons e maus, justos e injustos, passam por ele. Ninguém está isento ao sofrimento. Seja sofrimento pelas próprias ações, seja pelas ações de outros. É lógico que num país como o nosso e em outros lugares, não somente agora, mas em muitos momentos da história desse país, em lugares empobrecidos do mundo também, há uma parcela significativa de pessoas que sofrem mais por causa da ganância e pela falta de amor e sensibilidade de outros. Num mundo onde o pobre sofre mais do que aquele que possui recursos, onde o negro e o índio sofrem mais do que o homem branco, onde a mulher sofre mais do que o homem, onde o idoso sofre mais do que o jovem. Mas o que eu quero neste item é afirmar que nós não estamos isentos ao sofrimento. Que não fazemos parte daquele grupo da mensagem de domingo retrasado que nega o sofrimento. Nós não estamos isentos. Não é o fato de você ser cristão ou não ser. Todos sofrem. Portanto, primeiro,
não estamos isentos ao sofrimento. Segundo, o sofrimento, por sua vez, nos faz perceber que precisamos dos outros e o sofrimento nos torna solidários. Ele é bom? Não, o sofrimento não é bom. Mas ele nos faz perceber que nós precisamos dos outros e o sofrimento nos torna solidários. O texto nos mostra que 4 homens carregavam aquele paralítico. Como a solidariedade é importante quando sofremos, quando precisamos de pessoas solidárias. Você percebe que nesta hora dessa luta intensa contra esse vírus, como as pessoas se aproximam para ajudar? Dia desses alguém colocou nas redes sociais a necessidade de uma família por alimentos. Em menos de meia hora já havia alimentos para 5 cestas básicas e alguns até perguntaram mais se havia crianças nas casas ou naquela casa para que pudessem mandar bolachas, frutas e chocolate. Solidariedade. O sofrimento gera solidariedade. De repente, pessoas que nunca se encontravam por diferenças religiosas, políticas, pessoais, deixam tudo isso em segundo plano quando o assunto é sofrimento do outro e a necessidade de cuidado e passam a se ajudar, passam a se encontrar e a se relacionar por causa do amor. Nessa hora, pessoas que não conseguiam perceber a importância da família, a importância dos amigos, a importância da igreja, passam a ressaltar essas relações como fundamentais para a vida. Nessa hora, pessoas conseguem perceber a importância de profissionais como enfermeiros e médicos e até de funcionários invisíveis nos hospitais, como da limpeza, da lavanderia, tão importantes, ou como pessoas que passam coletando lixo em frente à nossa casa e que antes nós nem percebíamos. Me lembro daquela história de uma empresa com mais de 1000 funcionários. Todos chegavam pela manhã às 7 horas e saíam 5 horas da tarde. Uma dessas pessoas estava ali no final já do expediente e resolveu visitar uma das câmeras frias daquela empresa para poder checar ali algumas mercadorias. Mas quando ele entrou, já na hora de sair, a porta fechou, travou. E não havia nenhuma possibilidade de que alguém ouvisse o seu pedido por socorro. Estava fadado a morrer congelado naquele lugar. De repente, ele ouve bater na porta da câmara fria e perguntando: alguém está aí? E ele então pede socorro, a porta se abre. Sabe quem era? O vigilante. E ele então perguntou ao vigilante: como você descobriu que eu estava aqui? Não havia nenhuma possibilidade. E o vigilante disse: olha, sabe o que acontece? Quando todos os funcionários chegam pela manhã e passam por mim, o senhor é o único que estende a mão, que me cumprimenta e que conhece o meu nome. E na hora de sair, no final do expediente, o senhor é o único também que me estende a mão, que me deseja uma boa noite e que me chama pelo nome. Hoje de manhã eu vi que o senhor entrou, mas eu percebi que o senhor não saiu. E aí então pensei que alguma coisa estava errada e por isso eu entrei para poder tentar ajudar. Pessoas invisíveis, pessoas que não fazemos muita questão de perceber, mas que nessa hora se tornam importantes. Nesses tempos difíceis, com muitas pessoas sofrendo, professores e pais se unem por força da necessidade para que seus filhos continuem estudando. E eu digo por força da necessidade porque é muito difícil, mas essa união faz com que as crianças continuem sendo atendidas. Quantas postagens nas redes sociais falando da corrente do bem. Quantas postagens ressaltando a importância que no fim dessa pandemia a gente precisa reavaliar atitudes que até então não eram comuns em nossas vidas. Apesar de que eu acho que não precisa esperar acabar a pandemia para que façamos essa reavaliação. Também não é preciso sofrer para que nos tornemos solidários. Embora o sofrimento nos torne solidários, não há necessidade de que soframos para nos tornarmos solidários. Mas nessa hora a gente percebe como faz falta um abraço, como faz falta um aperto de mão. Como na hora do sofrimento a gente percebe também a necessidade de nos relacionar
com pessoas que nos conduzem até Jesus, que nos falem do amor de Jesus, que renovem em nós a esperança, que se aproximem quando todo mundo já foi embora, que nos levem para perto daquele que tudo pode, como aqueles homens, 4 amigos, que levam o paralítico e não medem esforços para colocá-lo diante do mestre. Arrebentam o telhado e colocam ele onde Jesus, e o colocam onde Jesus estava. Para aqueles 4 homens, aquele paralítico não era um peso. Ele não era fruto de pecado, de castigo de Deus. Ele era um amigo. Ele era um irmão. É por isso que a Bíblia diz que na angústia se faz o irmão. No sofrimento se faz o irmão. Eles não medem esforços para ajudar aquele homem. Por isso nós também precisamos repensar a nossa vida nesse sentido. Por isso o sofrimento nos faz solidários. Terceiro e último, o sofrimento nos faz reavaliar a vida. Em função dessa correria da vida, da busca desenfreada pelos bens materiais, muitos não trabalham para viver, mas vivem para trabalhar. Trabalham, acumulam e não desfrutam da vida. Conheço pessoas que têm muitas coisas, mas não têm vida. É uma loucura de vida, até que surge uma doença, até que perde o emprego, uma crise familiar, uma tragédia. E é nessa hora que a gente percebe que nem sempre valorizamos o que precisa ser valorizado, que nem sempre valorizamos a vida como precisamos valorizar. Mas se é nessa hora de sofrimento que você percebe a importância de reavaliar a vida, especialmente da sua vida com Deus, então não perca a oportunidade de se achegar àquele que pode acolhê-lo, perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida e te envolver com amor para te fazer entender que a vida precisa ter sentido. Não é necessário sofrer para ter um encontro com Jesus, mas quantas pessoas tiveram um verdadeiro encontro com Deus em um momento de sofrimento e de angústia? Uma pesquisa indicou que cada 10 pessoas que conheciam a Jesus, que sofreram adversidades, 8 permaneceram firmes na fé. E de cada 10 pessoas que conheciam a Jesus e que alcançaram prosperidade, apenas 2 permaneceram firmes na fé. Mas não é necessário sofrer para permanecer firme diante de Jesus. Mas é preciso considerar que o sofrimento nos faz reavaliar a nossa vida. Concluindo, perguntei o que esse texto poderia nos ensinar sobre o sofrimento. Primeiro, não estamos isentos ao sofrimento. Não é porque você é cristão que será poupado de sofrimento. Sofrimento é para todas as pessoas. Segundo, o sofrimento nos faz perceber que precisamos dos outros e nos torna solidários, inclusive na luta contra toda a desigualdade desse mundo. E terceiro, o sofrimento nos faz reavaliar a vida e nos aproxima de Deus e fortalece a nossa fé. Não perca essa oportunidade que Deus lhe concede neste encontro. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Com alegria e gratidão, Deus nos concede mais esse privilégio da celebração da Santa Ceia, que é do Senhor. É Ele que nos convida, não há mérito da nossa parte. É bondade de quem convida. E pela sua graça, você e eu podemos nos chegar até a sua mesa e participar com Ele, recebendo esta dádiva da presença do Cristo ressuscitado, que nos deu vida e vida em abundância. Mais uma vez, alegria em contar com a presença do presbítero Fernando, vice-presidente do Conselho da 7ª IPI de Londrina, que tem atravessado a cidade para participar conosco, mas com certeza tem feito isso com bastante alegria, por ser também este um momento especial. Obrigado, Fernando. Deus abençoe a sua vida, a sua família, Maíra, seus pais, pais da Maíra também, todas as pessoas que fazem parte aí do seu convívio. Que Deus esteja sempre com você. Quando Jesus derramou o seu sangue, Ele o fez para que algumas barreiras fossem quebradas.
E essas barreiras quebradas pelo amor. Barreira da rejeição do diferente, barreira do preconceito, barreira da soberba, da discriminação, para que rompêssemos também a barreira da falta de sensibilidade com relação à dor do nosso próximo. E olha que sensibilidade ele teve conosco quando morreu por nós na cruz do Calvário. Quando ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue, o fez para que, na força do Espírito Santo, o Espírito Santo esse celebrado em Pentecostes na semana passada, nós proclamássemos até a sua vinda que temos o compromisso de sermos nele um só coração. Afinal, foi ele que orou ao Pai para que nós fôssemos um. Com essa alegria, então, para que façamos isso, é preciso que nossos olhos continuem em Cristo Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pois só assim nós continuaremos a andar, por mais que as trevas tentem nos separar deste amor. Mas elas não conseguirão, porque a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oremos. Pai, nesse instante de consagração, não apenas dos elementos, ó Deus, do pão e do vinho, mas também nos nossos corações, ó Deus, abertos e receptivos à ação maravilhosa do Espírito Santo, por meio da Tua graça, Senhor, para que barreiras em nós sejam quebradas e assim possamos perceber que na mesma perspectiva do amor do Senhor para com a nossa vida, possamos também amar o nosso próximo. Amor que se entrega, amor que salva, amor que nos dá a possibilidade de um novo começo, amor que perdoa, amor que resgata. Obrigado, Deus, por esse amor maravilhoso, porque pela morte do Teu Filho, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, temos acesso ao Teu coração. E não é mérito nosso, Deus, é dádiva do Senhor. Não é mérito de quem recebe, mas é dádiva e bondade de quem dá. E o Senhor tem feito isso graciosamente. Louvamos o Teu santo nome. Então seja também um instante de alegria, de celebração, de gratidão por este amor maravilhoso que nos envolve. Mas que este amor também, ó Pai, nos incentive e nos desafie a vivermos na mesma direção de um mundo carente da presença de um Cristo que é amor de verdade. Então abençoa, Deus, as nossas vidas. Abençoa, Deus, a mesa do Senhor e a todos que forem participar. Uma vez, ó Pai, que já neste culto confessamos os nossos pecados. Fazemos isso agradecidos no nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está aí no seu lar e que foi escolhido pela sua família para ser o celebrante neste momento e assim ministrar aos corações dos seus queridos que se encontram na sua casa neste momento. Por isso eu gostaria que neste instante, na consagração desses elementos, você também, como eu, pegasse em suas mãos o pão. Levante um sinal de oferta, dedicando a Deus aquilo que veio dele, que nos faz perceber no pão vivo que veio do céu e nos tirou da situação de pecado. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu. Parta você também aí na sua casa. E disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por gentileza, pegue agora o cálice. Levante também aos céus, na direção do Senhor. E ele disse: isto é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pegue o pão. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aproveite esse instante diante do Senhor
para cantar conosco o hino A Mensagem da Cruz. E logo após o cântico deste hino, logo após entoarmos este hino com alegria, entendendo a mensagem que a cruz nos dá, nós participaremos do pão e do cálice. Homem bem, de afronta e de
que você também na sua casa sirva a sua família. Mas que ninguém coma ainda do pão, nem beba do cálice, até que todos nós juntos possamos fazê-lo. Depois que todo mundo tiver servido, e aí então, dada a palavra de ordem, todos poderão participar e assim glorificar o nome do Senhor. Sirvamos uns aos outros. Todos juntos, neste momento, como um só corpo em Cristo Jesus. Este é meu corpo que é dado por vós. Comei de todos, fazei isto em memória de mim. Comam do pão. Este cálice, a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Bebam do cálice. Coloque a sua mão sobre o coração neste momento e todos juntos façamos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus seja louvado e aceite o nosso louvor neste e em todos os momentos, no nome de Jesus. Amém. Agora há pouco me referi a Moisés diante do Mar Vermelho com o povo de Deus e Deus dizendo: diga ao povo que marche por causa da sua presença e do seu amor. Você e eu enfrentaremos uma nova semana. O nosso Mar Vermelho são as dificuldades e o sofrimento que nós estamos aí para poder enfrentar. Mas Deus olha para você e para mim e diz: diga ao povo que marche. Que você possa marchar essa semana, caminhando com a certeza de que Deus estará com você, no seu coração, no seu lar, com a sua família, dando força, te orientando e nesse cuidado precioso que Ele tem com os seus filhos. Ou seja, marchar com a certeza da presença de Jesus nos nossos corações. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse encontro que pela Tua graça o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, ó Deus, porque alimentados pela Tua palavra e desafiados pelo Espírito Santo, caminharemos na graça do Senhor. Marcharemos na coragem que o Senhor nos concede. E faremos isto não para mérito nosso, mas para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos, agradecidos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus maravilhoso abençoe a todos e com seu grande amor nos envolva e com a sua graça nos ajude nessa caminhada. Que o Espírito Santo nos nossos corações nos encoraje a vivermos uma vida que vale a pena. Que Deus maravilhoso ao nosso lado esteja sempre cuidando e nos fortalecendo e sobre nós derramando a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa, e cercado por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Oh meu Deus, és minha força e canção. E quando estou contigo, eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença.